Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar. Tá certo aí a voz, será? Tá aqui às vezes pra mim fica meio atrasado. Bom, espero que esteja certinho, né? Porque estamos em mais um Tipo ao Vivo. E vamos nós aqui, e lá vamos nós com mais um Tipo ao Vivo. E agora começando o ano de 2019. É isso, estamos começando o ano de 2019. Tô conferindo aqui para ver se esse dia meu... Tá começando o ano! Hoje é dia 1º de janeiro de 2009. 2009, tá doido? 2019, começando o ano, e a gente não poderia começar o ano com relato de desgraça, né? Com relato de coisa. Então a gente tem que começar o ano com um relato de coisa boa, anjos e coisas assim boas, não é? Então vamos, selecionei aqui alguns relatos de coisas boas, tá? Que aconteceram. Pra quem não conhece o canal, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeo todos os dias aqui no canal ao vivo. Quando não dá, tem o Tipo ao Vivo. Mas, via de regra, é todo dia ao vivo por volta das 10 horas da noite. Contando aí os relatos das pessoas. Eu vou lendo os relatos aqui que as pessoas enviam. Todos os dias. E tem também os relatos gravados, as coletâneas de relatos que saem de segunda, quarta, sexta-feira, de domingo, coletânea de relatos temáticos. E tem de terça, quinta e sábado e domingo os vídeos do Matheus, especial do Matheus, almanaque assombrado, notícias assombradas, listagem, pipipi, papum, certo? Não está ao vivo, você não pode avisar a galera que começou ao vivo, mas você pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos e você pode deixar o seu like também. Que mais que eu tenho que falar, que eu nunca lembro direito tudo que eu falo, mas é isso aí. Vamos contar relato? Que tem vários relatos aqui, tem 4, tá? São 4 relatos que eu separei aqui pra contar. E vamos lá, não posso dar beijinhos em vocês, que é tipo ao vivo, né? Mas sintam-se beijados aí. Vamos começar com o que dá título aqui ao relato de hoje, que é Um Anjo Me Salvou no Acidente. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, estou reencaminhando este relato porque percebi que está demorando contar. Eu espero não incomodar. Meu nome é Fulana, sou uma moça, mas pode me chamar de Fulane. Tenho atualmente 22 anos e o relato que irei contar aqui aconteceu quando eu tinha em torno dos 10 anos. No relato não citei nomes, pode contar tranquila. Nasci numa cidade pequena do Nordeste. Depois morei na cidade de Goiânia, Goiás, por um tempo antes de retornar para a cidade do Nordeste e morar fixamente ali. Eu amava e ainda amo a cidade de Goiânia, desde muito pequena, mas devido a outros fatores que não vêm ao caso aqui, continuamos mesmo no Nordeste. Quando fiz 10 anos, meus pais decidiram me perguntar para onde eu gostaria de ir no meu aniversário, que era em julho. E eu logo disse que era ir para Goiânia. Então eles disseram que só poderíamos ir no Natal, época em que o meu pai teria férias do seu serviço. Passamos um tempo planejando essa viagem e eu muito ansiosa para ir lá desde cedo e muito animada com cada dia que passava. Quando finalmente chegou o dia de irmos para lá, eu estava só ansiedade e alegria. Nos aprontamos no carro do meu pai, que antes era um Gol 4 portas antiguinho. Ele dirigia, minha mãe no carona, eu atrás do meu pai, no passageiro. Meu irmão mais novo, que tinha apenas 1 ano naquela época, estava na cadeirinha no meio. E o meu tio, irmão do meu pai, do outro lado. Ele só estava pegando carona com a gente até outra cidade antes de Goiânia. Durante um tempo de viagem, tudo estava tranquilo. Eu estava sonolenta por causa do remédio que eu tomei para não vomitar na viagem. Meu irmãozinho do lado, bem agitado. E o meu tio, tranquilo. Passando por uma cidade grande, eu estava comendo um salgadinho e olhando para a janela do carro. Quando coloco um salgadinho na boca, e a partir daqui eu não vi mais nada. O cinto de segurança estava colocado em mim apenas a parte de baixo na cintura, pois eu não gostava da parte que passa pelo tórax,
pois eu me sentia sufocada com ele. Eu entendo, dependendo, eu também, quando era criança, ele ficava muito aqui do meu pescoço e isso me incomodava. Aí eu passava ele para debaixo do braço, que é um erro, né? Por isso que a gente põe as cadeirinhas, às vezes para elevar as crianças, para o cinto não ficar no lugar errado. Mas eu não sei se 10 anos, acho que não tem mais cadeirinha, né? Enfim. Então eu tava com o cinto só na parte da cintura. A partir daqui, contarei o que me foi contado, pois eu não vi nada, apenas ouvia. Meu pai dirigiu para atravessar um cruzamento nessa cidade, e ele é uma pessoa muito cuidadosa no trânsito. Sempre me dizia as formas corretas de lidar com o trânsito que ainda hoje os guardo como dirigimos não só por nós, mas pelos outros também. Tenha cuidado consigo e com os outros. Pois bem, quando foi atravessar esse cruzamento, não viu que outro carro vinha em velocidade muito elevada e este bateu em nosso carro, batendo mais na parte traseira onde eu estava. O nosso carro deu um giro no asfalto sem capotar por conta do impacto, apenas deslizando. Quando meu pai caiu em si no que acabara de acontecer, saiu do carro mais que depressa para verificar o que aconteceu conosco lá atrás e viu a porta do meu lado completamente esmagada e se desesperou. Quando viu que eu estava no capô do carro, em cima da divisória que separa o bagageiro. Peraí, para trás? Eu estava lá em cima, deitada, inconsciente. No capô do carro, em cima da divisória que separa o bagageiro. Lá em cima? Não entendi onde você tá. Eu estava lá em cima, deitada, inconsciente. Ninguém soube explicar como isso aconteceu, mas eu estava ali. No capô é em cima. Ou porque tem lá na frente, onde fica o motor, atrás, onde fica o porta-malas. Lá em cima, ou lá atrás. Enfim, não sei. Também ninguém soube explicar como isso aconteceu, mas eu estava ali. Então, ele abriu o bagageiro e me tirou dali. Viu que eu estava inconsciente e abriu a minha boca para tirar um salgadinho que ainda estava ali, para que não me sufocasse, e começou a gritar por ajuda. A minha mãe pegou meu irmãozinho, que agora chorava pelo susto, e tentava acalmá-lo. Até que depois de uns minutos, uma mulher que dizia ser enfermeira de um hospital ali próximo apareceu, me pegou em seu colo e correram até o hospital. Chegando lá, fizeram vários exames em mim, os quais não me recordo, né? Não me recordo de nada. E em meio a alguns desses exames, eu abri meus olhos, olhei para todos ali ao redor e, sem dizer nada, voltei a dormir. Lembro-me de realmente ver isso, mas todos em minha visão estavam borrados. Eu só ouvia suas vozes ao longe, bem longe. E antes que pudesse abrir a boca para falar algo, senti tudo pesar e ficar mais longe. Eu ouvia tudo e todos, todas as vozes, toda a correria. Sentia meu corpo leve sendo colocado na maca para exames, mas não conseguia acordar, nem falar, nem me mexer. Apenas ouvia tudo e todos, sem saber o que exatamente estava acontecendo, e até ouvia a enfermeira falar e me pegar no colo. Então o médico chamou a minha mãe, que estava mais calma que o meu pai, para conversar, e disse que eu estava bem, que nada grave aconteceu, mas não entendia por que eu continuava dormindo, e perguntou se ela havia me dado algum medicamento, e ela afirmou, dizendo que me deu apenas um remédio para enjoo, e o médico reclamou com ela, pois disse que não deveria ter dado tal remédio para mim, e blá, 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 blá. Mas ela também não ia me deixar viajar vomitando até as tripas na viagem, né? Então ela só ouviu o médico e foram me ver. Já tinham me colocado em um quarto com soro. Enquanto isso acontecia, o meu tio, depois do impacto com o carro, começou a perguntar onde ele estava.
Onde o que tá? Enquanto isso acontecia, meu tio, depois do impacto com o carro, começou a perguntar onde ele estava. O que havia acontecido? Ah, ele não se lembrava de nada do que ocorreu, nem que estava viajando com a gente. E foi levado até o hospital à força por outras pessoas que nos ajudaram, pois ele não queria ir. Dizia não saber o que aconteceu nem o motivo dele estar ali, que deveria estar na casa dele. Então ele foi submetido a alguns exames em sua cabeça, mas não foi constatado nada. Ele nem sequer havia batido a cabeça, nem nada. E ninguém sabia por que ele estava daquele jeito. Até amarraram ele na cama do hospital, pois ele estava fora de si ali. Não queria ficar ali de forma alguma, até que aplicaram calmantes nele e ele dormiu. Quando acordei, sem saber o que havia acontecido, já estava no quarto do hospital, olhei para o pé da cama e vi o meu pai sentado, com as mãos no rosto, e ele chorava muito. Então eu o chamei com a voz meio falha por acabar de acordar, e quando ele ouviu e me viu acordada, foi até mais próximo de mim, chorando, e me abraçou. E chorava enquanto dizia que sentia muito, que graças a Deus eu estava bem. E eu, sem entender, quando chamaram minha mãe e ela veio e me explicaram o que aconteceu. Disseram ainda que o espaço que ficou da porta amassada e a cadeirinha do meu irmão era mínimo, que eu poderia ter quebrado alguns ossos ali, mas nada aconteceu por um milagre. Eu tinha apenas um arranhão no braço e nada mais. Até aí, Ana, você pensa, mas o que isso tem de sobrenatural? Bom, há alguns meses eu li um livro que falava sobre milagres de pessoas salvas por anjos. E havia ali uma história bem parecida com a minha. Uma criança foi salva por um anjo e a forma como aconteceu. Ela ficou inconsciente sem nada de grave ter acontecido, mas ouvia tudo e todos ao redor e dizia que na presença de um anjo isso acontecia para não interferir, para não ficar com um trauma maior, talvez, de ver a cena. Bom, Ana, essa foi a história de um milagre que aconteceu. Quando vi o carro todo amassado, eu tive certeza que ali eu não cabia mesmo. Considero isso um grande milagre de Deus e agradeço até hoje por isso e ao meu anjo da guarda, pois sei que fui salva por ele e até hoje fico emocionada ao lembrar de tudo aquilo e falar para os outros. Beijos e muito sucesso para vocês. Para quem não entendeu o milagre aqui, a batida foi bem do lado da porta onde ela estava. Então a porta tá aqui, ela estava aqui, a cadeirinha do irmão aqui. Entre a porta e a cadeirinha ficou poucos centímetros. Como que ela caberia ali? O que teria acontecido? Ela teria sido esmagada ali, mas de uma forma que ninguém sabe entender como. Ela não estava no lugar que ela estava, e sim ela estava em cima do capô, tipo como se alguma coisa tirasse ela do lugar onde ela estava sentada, onde esmagou, e colocasse ela em cima. Acredito que atrás ali, sabe? Naquela parte de trás do carro, sei lá. Ela subiu para trás, foi para trás. E ali ela ficou totalmente assim, meio que anestesiada. O tio dela provavelmente teve foi psicológico. Talvez ele ficou tão impactado com o acidente que ele teve um bloqueio psicológico, alguma coisa assim, sabe? Ele ficou traumatizado, talvez, aí de repente ele não sabia o que aconteceu. Mas por conta de um susto, talvez, né? E ela, é aí que tá a parte sobrenatural, porque ninguém sabe como que ela foi parar pro lado de trás e saiu da parte que ela deveria estar esmagada ali, vá saber o que teria acontecido. E outra, no justo momento aparece uma enfermeira do hospital para socorrer também, sabe? Aquela coisa que, da onde veio? Era uma enfermeira mesmo, não era aquelas que somem, ninguém sabia da existência dela no local, mas parece que é colocado no local na hora certa, não é? Então, isso aí é que tá o lance interessante do negócio. Vamos para o próximo, então, que é o ser de luz azul e outros relatos. Vamos ver, é coisa boa, né, gente? Ser de luz azul, espero que seja boa. Não sei se esse é bom, não, mas vamos ver. O ser de luz azul e outros relatos.
Olá, Ana, me chamo fulana, tenho 25 anos. Esses relatos aconteceram na minha infância, no sul do Espírito Santo. Com 5 anos de idade, comecei a ter sonhos e a ver coisas sobrenaturais. Sempre contei tudo para minha mãe, como toda criança faz. E ela sempre dizia que era impressão ou imaginação minha. Morávamos no sítio grande, nas terras que eram do meu avô. E nos meus sonhos nesse sítio, eu sempre via pessoas de branco deixando coisas debaixo de uma pedra enorme que tem lá no sítio. E no sonho eu apenas observava. Era frequente, sempre que eu sonhava com esse lugar, independente do que eu estivesse fazendo no sonho, essas pessoas estavam lá. E eu nunca entendi o que elas estavam fazendo. E eu lembro de contar para minha mãe e ela ignorar. Há poucos anos atrás, conversando com ela sobre isso, ela me disse que quando eu contei isso, ela ficou aterrorizada, pois antes das terras serem do meu avô, era comum espíritas irem lá nessa pedra deixar oferendas, e os mais velhos contavam isso. Ela nem lembrava disso, até eu contar do meu sonho. Então, a partir desse momento, ela passou a perceber que eu tinha algo de diferente. Bom, nessa mesma época era comum eu acordar no meio da noite, meio que lá nos pés da cama, porque o meu cobertor ia escorregando e eu ia acompanhando ele enquanto eu dormia. Aí eu acordava e voltava pro travesseiro. Eu era muito pequena e magrinha e o cobertor era realmente pesado, pois lá fazia muito frio. E eu, como era a única menina, tinha um quartinho só para mim. Certa noite acordei, como de costume, nos pés da cama. Quando fui voltar pro travesseiro, vi o que parecia ser uma mulher debruçada próximo ao meu travesseiro. Na minha sonolência e na penumbra, pensei ser a minha mãe. Me estiquei para tocar o seu rosto, que sorria para mim. Porém, minha mão atravessou seu rosto e toda aquela figura se desmaterializou em pequenos pontos de luz. Eu rapidamente me enfiei debaixo do cobertor e comecei a rezar Pai Nossos, Ave Marias apressadas, encolhida nos pés da cama, até que eu dormi. Ao acordar, contei tudo para minha mãe, que disse que eu estava sonhando. Eu teimei que tinha sido muito real, não tinha como ser sonho. E eu lembro de ter pensado em gritar, mas eu tinha medo. Na noite seguinte, novamente eu acordei, pois estava novamente quase caindo nos pés da cama. E o quarto estava iluminado por um ser. Pousado sobre a minha cômoda. Estava sentado, como em posição de meditação, olhando com bondade para mim e sorrindo. Era o mesmo da noite anterior. Não consigo descrever seu rosto, pois era muita luz ao seu redor. Uma luz azul no centro e ao redor um pouco amarela. Parecia uma mulher, pois usava uma vestimenta parecida com um vestido e parecia ter cabelo. Mas não tenho certeza, pois eu não conseguia ver nada direito, era muito iluminado. Nessa noite eu não senti medo, eu senti uma segurança enorme e simplesmente dormi. A presença desse ser à noite no meu quarto passou a ser algo comum. Quase sempre ele estava lá, perto da cama, em cima do guarda-roupas, na cômoda, perto da janela, e eu sempre dizia para minha mãe quando o via. Hoje a minha mãe diz que apesar dela na época fingir que não era nada demais, ela ia no meu quarto à noite ver pela fresta da porta se tinha alguma coisa no quarto, mas ela nunca viu. Hoje eu acredito que talvez seja o meu anjo da guarda, principalmente porque eu precisava me sentir segura, pois via outras coisas aterrorizantes às vezes. Uma dessas aparições foi de um homem de roupa social e chapéu preto. E anos depois, meus pais disseram que antes de construir aquela casa, ali, no mesmo lugar, havia antigamente um casebre e morava nessa casinha um moço com as mesmas características que eu havia dito. Ninguém nunca conheceu direito a história desse senhor, pois isso foi há muitos anos atrás.
Depois, com 8 anos de idade, estava assistindo TV com a minha mãe e com os meus irmãos. Era fim de tarde, estava chovendo fraquinho o dia todo. Por esse motivo, portas e janelas estavam fechadas. Havia uma estrada, o terreiro de secar café e nossa casa. Por ser um lugar isolado, ninguém passava por essa estrada, apenas a nossa família ou algum visitante. Bom, de repente os nossos cães começaram a latir próximo à estrada. Achamos que seria o meu tio que costumava ir lá e fomos conferir, pois com certeza era algum conhecido. Os cães então mudaram o comportamento e começaram a agir como se fosse algo perigoso, pois eles latiam ferozmente, rosnavam e recuavam em choro. Ficamos com medo, desligamos a TV e ficamos calados. Os latidos foram aproximando da casa e ouvimos claramente um assobio sequencial de algo que parecia dar a volta na casa, enquanto os cães rosnavam e choravam. Do nada, tudo parou. Os cães acalmaram e não havia pegadas de ninguém, nem na estrada, nem na calçada em volta de casa. Do jeito que tinha lama, se fosse uma pessoa, teria deixado marcas, mas só tinha as patas dos 2 cães. Lembro perfeitamente do assobio. E como sou bióloga, agora pesquisei muitos sons de aves noturnas. Muitas têm cantos assustadores, mas nada parecido com o que ouvimos. E se fosse uma ave, não explicaria a reação dos cães. A casa e o sítio ainda são nossos e apesar de não morarmos mais lá, sempre vamos lá de passagem. O último caseiro que morou lá, e não sabia de nada disso, disse que viu, em uma noite, enquanto ia para o banheiro, um homem de chapéu. Logo depois disso, ele decidiu se mudar de lá. Apesar disso, eu tenho ótimas lembranças da minha infância. Hoje entendo que a minha mãe se calava sobre esses assuntos para não me deixar mais assustada. Então, ela sempre arrumava um jeito de amenizar, dizendo que era imaginação, que era o vento, que era algum animal da mata. Mas hoje ela diz que acredita que tudo isso foi uma experiência paranormal e que cabia a ela, como mãe, poder tornar a nossa infância um céu ou um inferno. E ela fez de tudo para que fosse um céu, orando por nós, ouvindo os meus relatos e tentando me dar soluções para algo que não tem explicação. Grande abraço, caso tenha interesse no som do assobio, vou deixar meu WhatsApp e posso mandar um áudio imitando. Eu quero ouvir. Então ela via esse ser de luz no quarto dela. Ela via várias coisas, mas esse ser de luz estava lá como se para proteger e para dizer: tá tudo bem, eu tô com você, não é? Vamos para o próximo relato, que é Novena de São Miguel Arcanjo e a Casa Assombrada. Boa noite, Ana. Venho contar o meu relato. Meu nome é Fulana, atualmente tenho 27 anos, moro em Arapongas, no Paraná. Os nomes estão todos trocados. Tudo começou em 2012, mais especificamente em fevereiro. Começou em 2012, fevereiro de 2012, se concluindo em julho de 2013. Quando nos mudamos para outra casa, porque morávamos em um apartamento sobre uma padaria, e como tinha um filho de 1 ano que era e ainda é muito arteiro, optamos por nos mudar. E aí começamos a procurar uma casa que fosse grande, porque morávamos meus pais, minhas 2 irmãs, eu e meu filho. E achamos uma casa grande no centro da cidade com um valor acessível. E nos mudamos. No primeiro momento, achei a casa normal. Eu só não gostava de ficar sozinha. Mas até aí tudo bem, porque eu não conhecia a casa, né? Passei uns meses na casa do meu ex e quando voltei para casa, estava grávida e não sabia. Mas como saía de manhã e voltava à tarde, tudo normal. Agora começa a parte estranha da coisa. Como disse, eu estava grávida e não sabia.
Como disse, eu estava grávida e não sabia. Sofri um acidente no trabalho que me levou a fazer exames. E como esses exames... E com esses exames, não sei, a gravidez que nesse momento se tornava de risco. Optei por ficar em casa e sair do serviço. E como esses exames mostravam a gravidez, sei lá, não entendi, que nesse momento se tornava de risco. Optei por ficar em casa e sair do serviço. Mostrou que a gravidez seria uma gravidez de risco, então optou por sair do serviço e ficar em casa, tá? E aí começou o meu tormento. Como eu ficava em casa sozinha e de repouso, escutava barulho das portas dos guarda-roupas sozinhos baterem. Saía da sala, pegava o corredor, tudo certo, tudo no lugar. Voltava e escutava o triciclo do João se movimentar como se alguém o empurrasse. Voltava e escutava o triciclo do João se movimentando, como se alguém o empurrasse. Olhava pela janela e parava o barulho. Voltava para a sala e começava novamente. E eu pensava comigo, é o vento. Que vento, Ana? Um muro enorme que mal passava uma corrente de ar que secasse a roupa. O dia que mais passei mal foi o dia que a TV do quarto da minha mãe ligou sozinha. Aí você pensa, ligou no canal, não ligou em um canal fora do ar. E só ouvi... Aí você pensa, ligou no canal. Não, ligou em um canal fora do ar. E só se ouvia a estática. E como era uma TV de tubo, você escutava o barulho dela ligando. Tchum, né? Tinha aquele barulho. E assim aconteceu consecutivamente. E assim aconteceu por 3 vezes. Eu não me aguentei, peguei e fui para o serviço da minha mãe, sem poder andar mesmo. As coisas não melhoraram, só pioraram. E eu comecei a ver vultos. O que mais me assustou foi me levantar para ir no banheiro. À noite, é normal de grávida ir ao banheiro algumas vezes. Mas sempre vou sem acender a luz e com a porta aberta. Fui lá eu, sentada, a porta dava para o meu quarto, quando olho uma mulher de branco, com longos vestidos e cabelos, olhando em sentido ao canto do quarto. Eu me arrepiei porque no canto o João dormia. Eu perdi o sono, eu só rezava. Quando consegui dormir era de manhã. Quando acordei, falei para minha mãe e ela disse que era coisa da minha cabeça. 2 semanas depois, fui ao médico e a notícia que precisaria fazer uma cesárea de emergência para salvar a vida do meu bebê. E assim o meu bebê veio ao mundo. Pense em um bebê maravilhoso que não dava trabalho até entrar no quarto dos meus pais. Era um bebê maravilhoso que não dava trabalho até entrar no quarto dos meus pais. Parecia que tinha espinho apertando ele lá. Agora vem a novena de São Miguel. Um dia, a vizinha do patrão da minha mãe perguntou se ela gostaria de fazer a novena de São Miguel, que não poderia quebrar, que demoraria para ver essa novena novamente, e passou as seguintes instruções, que era para fazer 3 envelopes totalmente brancos, que em um era para colocar o nome da família, outro para fazer um pedido que considere importante para você. E no último, um pedido para o mundo. Uma vela de 7 dias, que seria acesa os dias da novena e apagada depois. Uma maçã e rosas brancas. Que quando ela fosse mandar o arcanjo, ela ligaria e a gente abriria a porta, o convidando para entrar. Mas aquele dia foi conturbado e a minha mãe se atrasou e ligou para a mulher que falou que já estava enviando o arcanjo Miguel, enviando o anjo. Daí ficamos esperando uma imagem de um anjo ou algo assim, e a porta aberta e nada de chegar nada.
Se passou uns 10 minutos e nada. Quando de repente a porta da sala bateu com tudo. Falei para minha mãe, ele chegou. Minha mãe, sem acreditar que tinha acontecido, pegou, abriu a porta, o convidando para entrar. Rezamos e apagamos a vela e fomos deitar. Quando aquele cheiro típico de quando se despena galinha, sabe? Galinha depenada, o que... Galinha queimada, não é? Cheiro de pena queimada. Quando aquele cheiro começou a impregnar a casa. Fui na cozinha ver se estava tudo certo e estava. Foi a primeira noite que todos, sem exceção, dormiram bem. Acabou a novena, fizemos o que deveríamos fazer, queimamos os envelopes, partimos a maçã, enterramos as rosas. E como eram só 3, e levando em consideração que não tinha caule as rosas, e a casa era de aluguel, colocamos em um vaso, que poderíamos levar com a gente quando nos mudássemos. E então começou a sair rosas dali. E hoje em dia está uma roseira enorme que transpassou o vaso e fincou raiz em uma casa que hoje é de propriedade, que hoje é nossa. Não é algo muito sobrenatural, mas não tínhamos paz naquela casa, que pela fé fomos libertos daquilo que nos atormentava. Ana, esse é o meu relato, é longo, mas sem esse contexto não seria possível explicar. Obrigada pelo carinho e por fazer parte da minha manhã, porque não tenho coragem de assistir à noite. Beijos. Então, peraí, depois que ela fez essa novena, tudo ficou em paz de novo. E peraí, ela falou que as rosas não tinham caule. Acabou a novena, partimos a maçã e enterramos as rosas. Como eram só 3 e levando em consideração que não tinha caule e a casa era de aluguel, colocamos em um vaso. Então, e ali ela brotou e virou roseira. Então deu certo a novena de São Miguel aí. É isso? Novena de São Miguel. Pelo menos afastou as coisas ruins aí, hein? E vamos lá para o último relato da noite, que é presente de Deus. Ok? Vamos lá. Presente de Deus. Boa noite, Ana. Meu nome é Fulana. Tenho 35 anos, sou casada há 16 anos e tenho uma filha linda de 15 anos. Moro em Suzano. Não contei nomes. Vamos ao relato. Ana, nasci de 6 meses devido a um acidente que ocorreu com a minha mãe. Meu tio, irmão do meu pai, tentou abusar dela e o meu pai flagrou. Os dois... Peraí. O irmão... Nasci de 6 meses devido a um acidente que ocorreu com a minha mãe. O meu tio, irmão do meu pai, tentou abusar da minha mãe e o meu pai flagrou. Os dois entraram em luta corporal e acertaram um cabo de vassoura na parte baixa de sua barriga da mãe. Na sequência, ela bateu a barriga na quina da mesa e a bolsa se rompeu. Ela sofreu por 3 dias até o meu nascimento difícil e prematuro. Nasci em São Caetano do Sul, São Paulo. Naquela época, os meus pais contam que era muito frio e eu não me desenvolvia. Eu tive rinite, sinusite, bronquite, asma, tudo que posso imaginar e doenças inexplicáveis pela medicina. Contudo, fui desenganada por 3 vezes pelos médicos. Os mesmos falavam friamente: mãe, pode comprar o caixão que dessa semana ela não passa. Tá louco se o médico falar aí, tem que me... Isso é jeito de falar? Misericórdia. Não tenho muitas fotos daquele tempo, mas diziam que eu era tão pequena que mais parecia um rato e tomava leite na seringa.
ou conta-gotas, e ainda eu engasgava. Vendo a minha luta pela vida, imagina, com 6 meses, nascer com 6 meses, é um ratinho mesmo. Vendo a minha luta pela vida, o médico disse que eu teria de ir para um lugar de clima quente e fixo, ou eu morreria. A minha avó materna me levou para Pernambuco e me criou. Via meus pais e irmã nas férias do meio do ano e final de ano. Ainda morando nesse lugar, sofri com muitos problemas e a minha avó evangélica fervorosa dobrou muito seus joelhos em meu favor. Apesar de eu ser uma criança doente, eu era uma pessoa cativante e comunicativa. Aprendi a ler aos 4 anos. A minha avó, que chamo carinhosamente de mainha, me ensinou a ler lendo a Bíblia, e eu falava do amor de Deus em todos os hospitais que eu andava. Aos 11 anos resolvi vir para São Paulo e descobri que o meu pai era alcoólatra e que batia em minha mãe. Meu chão fugiu dos meus pés. Como aquele homem alegre e amável, que tratava as filhas tão bem, podia tocar em minha mãe, que era tão pequena? Eu não poderia permitir e me metia, eu não deixava ele tocá-la. Isso com 11 anos. E o enfrentei e ensinei a minha irmã que se eu não estivesse em casa e ele batesse na mãe, era para pegar as garrafas de vinho e champanhe que estavam no armário e sentar na cabeça dele sem dó e chamar a polícia. Isso aí. No dia em que ela fez isso, ele nunca mais bateu em nossa mãe. Passou mal com a bebida e parou de beber. E hoje é um homem liberto do álcool e do cigarro e trata minha mãe muito bem. O milagre da garrafada na cabeça. Ok, onde está o sobrenatural? Meu pai não tem religião. O chamo de Aparecido, pois ele diz que é devoto, mas nunca o vi ir na missa e, por sua vez, ele não gosta de evangélicos e não me deixava frequentar as igrejas que eu gostava. E para não criar caso eu não ia, ou ia escondida. Aos 13 anos passei muito mal e fui hospitalizada, com fortes dores no pé da barriga. Fiquei muito tempo internada e após a realização de vários exames, os médicos só cochichavam e falavam com a minha mãe e nada falavam comigo. Até que um deles chegou perto de mim e eu não sei por que eu perguntei: doutor, eu vou poder ser mãe? Ele e os outros médicos se entreolharam e a minha mãe se intrometeu. Que pergunta mais descabida é essa, menina? Você só tem 13 anos. E eu respondi: quero a verdade, eu tenho o direito de saber. O médico, com ternura nos olhos, me explicou que eu não poderia ser mãe. Disse os motivos, mas que eu poderia adotar e blá, blá, blá. E de repente eu nem ouvia mais. Eu sentia uma dor no meu peito, parecia que eu estava dentro de um aquário. Eu queria sumir. Poxa, eu já tinha passado a minha vida inteira em hospitais, fugido tantas vezes da morte, falei tanto do amor de Deus e naquele momento eu me senti abandonada por ele. Eu adorava crianças e em especial meninas. Eu ajudava uma vizinha a cuidar de suas gêmeas e eu enfeitava os seus cabelinhos, colocava suas roupinhas lindas. Poxa, como eu não poderia ser mãe? Entrei em depressão, Ana. Com um tempo, os meus problemas de saúde foram amenizando. Eu passava mais tempo na escola, firmei amizades e comecei a gostar de um rapaz que conheci ainda criança. A mãe era evangélica de uma certa igreja. O detalhe dessa situação é que a minha mãe não contava dos meus problemas de saúde para ninguém, com medo de represálias. Apenas meus professores sabiam por causa dos atestados. E se me perguntavam por que não fazia educação física, eu dizia que era por causa dos óculos. Certo dia, a mãe do rapaz estava meio debilitada e a sua filha não poderia acompanhá-la até a igreja e ela me ligou pedindo para que eu fosse. A minha mãe, por milagre, deixou. Fomos num culto no período da tarde. Eu não conhecia ninguém de lá e a senhora não sabia detalhes da minha vida. Lembre-se dessa informação.
Chegamos, louvamos, oramos e uma missionária do interior da Bahia estava visitando a igreja e ia pregar a palavra. E começou a fazer revelações. Contava uma determinada situação e mandava a pessoa que se sentiu tocada levantar a mão. Eu fiquei quietinha, só observando. De repente, essa mulher começou a falar. Dentro da igreja existe uma jovem que foi desenganada por uma junta médica. Os médicos disseram que jamais você poderia realizar o seu maior sonho, que para a medicina era impossível. Moça, levante a sua mão. Nessa hora o meu coração acelerou, meus olhos arregalaram, eu estava sentada e se tivesse de pé eu caía. Ela disse: irmã, eu não quero lhe expor, mas você sabe que é para você esse recado. Venha receber a sua bênção. Ana do céu! No meio daquela multidão eu ergui a mão e a mulher disse: venha até mim, jovem. Meus olhos choravam sem que eu conseguisse parar. E ela me disse as seguintes palavras. Estou chorando agora, ela diz aqui. Ela me disse as seguintes palavras. No momento em que o médico lhe deu a negativa, junto aos demais que estavam juntos, naquele instante Deus diz que se levantou do trono e disse: eu sou o médico dos médicos e a última palavra é minha. Ela não falava claramente do que se tratava, mas após a revelação disse que iria impor as suas mãos em meu baixo ventre. E nesse instante senti o meu útero pulsar como um coração. Eu sabia que ela estava falando. Eu sabia o que ela estava falando. Fui para casa radiante. Semanas se passaram, o namoro não vingou, outras pessoas passaram por minha vida e aos 16 anos eu comecei a namorar com um rapaz que veio a me violentar e transformar a minha vida num inferno. Mas consegui me livrar dele. Aos 18 anos, fui levar a minha irmã numa balada e fui obrigada, pois eu queria ir para a igreja e a minha mãe não deixou para eu ter que levar a minha irmã na balada. Ao chegar lá, conheci um rapaz bonito e animado, com uma voz firme, grossa e que tinha mãos lindas. Eu sou apaixonada por mãos. E que mais tarde viria a se tornar meu marido. Ficamos, fomos nos conhecendo, ele me pediu em namoro e contei para ele tudo o que aconteceu comigo. Ele me abraçou e disse que cuidaria de mim. Minha mãe não gostava dele e tentou atrapalhar nosso relacionamento. Mas quando tem que ser? Com 3 meses de namoro, me pediu em casamento. E 1 semana depois, eu estava grávida. Foi a maior felicidade da minha vida. Nos conhecemos em 10 de fevereiro de 2002. Nos casamos em 9 de novembro de 2002. Um dia depois do meu aniversário de 19 anos. Esse ano você me deu feliz aniversário no ao vivo. Obrigada, foi meu melhor presente. No ao vivo? Quando? Peraí, 2002? Ah, não. No seu aniversário dizendo, mas peraí, mas que ano que eu tô? Eu fui pro passado? Nos conhecemos em 10 de fevereiro de 2002. Nos casamos em 9 de novembro de 2002, um dia depois do meu aniversário de 19 anos. Mas peraí. E esse dia você me deu feliz aniversário no ao vivo. Mas o ao vivo só aconteceu ano passado, esse ano, 2018, 2017. Ah, não, esse ano de agora, você me deu um feliz... Ah, eu dei um feliz aniversário no aniversário dela de 20 e tantos anos, 30 anos, sei lá. 30 e tantos anos, não lá no passado. Agora eu entendi, entendi. Ui, achei que já estava indo pro passado. Entendi. Bom, então se casaram um dia depois do aniversário dela, beleza. E no dia 14 de março de 2003, nascia o meu presente, vinda de um parto natural muito difícil, onde nós duas quase morremos.
nasceu linda e perfeita, a boneca mais linda que eu poderia ter. Minha filha hoje é uma moça maravilhosa, educada, sonha em ser enfermeira, ama seus relatos e estamos aqui torcendo para que leia. Desculpa se me alonguei, cortei muitas partes para chegar até o meu milagre, mas posso te garantir, Deus existe e eu sou a prova viva disso e a minha filha testifica que o amor de Deus por mim é muito grande. Obrigada por ler meus relatos, tenho muitos outros sobrenaturais. Beijos para você, Mateus e os Rampirins. Quanto ao meu tio, eu o perdoei. Ele morava próximo à cidade onde morei em Pernambuco e tive contato com ele algumas vezes e eu não sabia da história e todas as vezes que ele me via, ele chorava e me pedia perdão, me abraçava e dizia que me amava. Eu não entendia até eu voltar para São Paulo e os meus pais contarem. Mas não guardei mágoa ou rancor. Hoje ele é falecido, mas nunca tive raiva dele. Obrigada mais uma vez, um grande beijo. Um grande beijo para você. Parabéns pelo seu bom coração. E nossa, gente, tipo, já desde a barriga foram vários milagres, não é? Desde a barriga, já era para morrer na barriga, aí nasceu de 6 meses, aí foi a custo para fazer viver o bebê. Aí o bebê viveu cheio de problemas, cheio de doença e não sei o que, e vai, aí depois com 10 anos, com 13 anos, tem problema no útero, não vai mais poder ter filho, aí depois tem o filho e... Tá vendo? Pessoal, Deus age onde, como posso dizer, a medicina vai até um certo ponto, mas os milagres existem. Muito legal, muito bonito, muito bom poder começar o ano, né, Matheus? Matheus, você está fazendo o Woman's Interruption, você não pode interromper o Woman aqui falando. Desculpa, é o de ano novo? Deixa eu dar um feliz ano novo então pra galera. Cadê vocês? Eu tive que fazer aqui um Men's Interruption, viu? Nem o saco. Ó o cabelo. Galera, é o primeiro tipo ao vivo, né? Primeiro vídeo seu do ano. Eita, aí ó. Sim. É ou não? Hoje é dia 1º de janeiro. Pois é, na verdade hoje é dia 18 de dezembro. Não, você tá falando 18 de dezembro. Então, começando um ano aí, né? 2019, muito sucesso, muito saúde pra todo mundo. Vai lá no Instagram que deve ter alguma postagem nossa lá, uns histórias, tá? Deve ter. Vai ter, né? Nós vamos mandar um feliz ano novo pro pessoal. E é isso aí. Feliz ano novo para todos. Deixa eu sair daqui do meu Men's Interruption. Por causa nós estamos fazendo isso na época da Kefra lá que deu isso. Por que você tá falando? Até eles verem já, o assunto já era. Tchau! Feliz ano novo! Falta muito, hein, amor? Não, já terminamos, não é mesmo, assombrados? E é verdade, pessoal. Por hoje é só. Não tem muito que ficar dando beijo, porque estamos no tipo ao vivo. E a gente se vê de novo amanhã, provavelmente, ao vivo de verdade, não é? Amanhã é ao vivo de verdade já, né? Então, pessoal, um beijão pra vocês. Bom começo de ano, que o ano de vocês seja, assim, muito bom, cheio de coisas boas e milagres, como contamos nesses relatos aqui, ok? Um beijão e até amanhã. Por quê? Como não? Ai, que susto! Agora eu gelei. Eu não acredito que eu contei tudo isso aqui, não tá gravando. Olha, agora eu gelei. Ô, pessoal, é 2h30 da manhã. Aí já pensou, não gravou. Eu ainda vou selecionar meu monte de relato aqui. Eu ainda vou fazer uma NAC. Matheus ainda vai fazer uma NAC, ainda vai de... Ou seja, nós não dormiremos essa noite. Dormiremos só na manhã. Amanhã, não sei quando que a gente dorme. Depois reclama porque o zóio tá doendo. Não é? Então, beleza. Um beijo pra vocês. A gente se vê amanhã. Feliz 2019. Que venham várias realizações para todos nós neste ano, não é mesmo? Isso aí, galera. Beijo, pessoal. Tchau. Fui.